Esse é um irmão que era perseguidor terrível na igreja primitiva. Mas tudo isso, irmão, quando Deus tem plano e propósito comigo, o inimigo, ele não siga à vontade. A Bíblia diz que na última aparição do Eterno, ele chega para o discípulo e diz: subirás para o monte, que dirá meu espírito pousará sobre vós. E Pedro subindo com o discípulo, a Bíblia diz, irmão, que na última aparição de Pedro se lembrou da última palavra do Eterno. Toca no teu irmão e diz assim: Deus, ele ainda te diz, sobe para o monte, e de lá eu te revelarei. Pedro e discípulos só. E a palavra diz, irmão, que ele estava no mesmo propósito. Deus está dizendo: ele não saia do propósito. O propósito é o som. E que quando sobe, começa a orar ao Senhor. E a Bíblia diz que veio um vento impetuoso que tomou conta daquele lugar. De tal maneira que começou aquele vento como um vento, como se fortificou. E de repente ele disse que ouviu todo mundo falando em língua como se fosse língua de fogo. E ninguém entendia os mistérios que Deus estava falando. Deus está dizendo: quando você está no propósito, e um só propósito, e um só lugar, Deus manifesta o seu poder, a sua Shekinah, no canto santo, onde Ele chamou você para se reunir num só propósito. Cada vez que Deus batiza todos com o Espírito, e todos começaram a falar de um só propósito, de uma só língua. De tal maneira que todos que estavam de toda essa cidade, todas as tribos, nações, não entenderam ao ponto de dizer: como é que pode? Ele não é israelita, porque ele está falando numa só língua. Deus está dizendo: a língua dele, o dom dele, a sabedoria dele, tudo é dele, tudo pertence a ele. E isso é para o nome dele ser glorificado no santuário. Aleluia, Deus. Pela vida de Pedro, irmão, todos começaram a se converter em um só propósito, uma só palavra. Almas se rindam aos pés de Deus. O nome de Deus começa a ser glorificado, o povo e nações a qual Deus tinha falado que iria acontecer lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Deus sabe fazer um de repente na minha e na tua vida. Talvez você não pode entender, mas esse Deus de repente que fez na vida de Pedro e todos os discípulos, línguas, nações, ele ainda há de fazer um de repente, e todos têm que saber que Ele é um Deus. A igreja começa a crescer. Aí da onde começa a perseguição. No capítulo 6, a Bíblia diz que a igreja cresce. Os presbíteros começam ali a levantar homens e mulheres para fazer a obra de Deus. Levanta presbítero para instruir a igreja, enquanto os pastores estavam preparando. Aí da onde começa, irmão, no capítulo 6, os homens de Deus, diáconos, presbíteros para a obra de Deus. No capítulo 7, a Bíblia diz que Saulo não estava suportando a tanta palavra que estava pregando, almas rendidas aos pés de Deus. Saulo disse: vamos perseguir essa igreja. Quando a igreja tem palavra, quando a igreja tem oração, somos perseguidos. Quando a igreja tem propósito com Deus, é perseguido. Sabe por quê, irmão? Porque o mistério que Deus tem comigo e com você é profundo. E nem todo entende os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo disse lá no livro de Efésios que ela não é contra a carne, nem contra a carne, mas se contra todas
potestade maligna. Aí agora, Saulo de Tarso, ele agora prepara-se. Fariseu, saduceu para calar o povo de Deus. Estevão foi levantado para prender. Saulo agora levanta uma conspiração tão grande contra Estevão, dizer que Estevão estava pregando heresia, Estevão estava blasfemando contra a palavra de Deus e contra a lei, tem que ser apedrejado até morto. Estevão vai ser apedrejado. Mas no último suspiro de Estevão olha para o céu e vê a visão, o céu está aberto. Ele disse: eu vejo o céu aberto. E céu aberto, irmão, não é para todo o povo, é para quem tem comunhão com Deus, irmão. Todas as pessoas que dizem que vai entrar no céu, mas só se for do céu da boca. Porque céu é para todo mundo, filho. É preparado para a igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro, que está se preparando, está se santificando, que está em comunhão com a igreja e com todo o poderoso. Saulo agora não desiste de perseguir o povo de Deus. Gamaliel chega para ele e diz: olha, não adianta vocês perseguir, porque quanto mais você perseguir, se for de Deus, continua. E se for de Deus, para.